Oi, gente. Estou aqui no hospital, em Manchester, aqui onde minha sobrinha está internada, né? Ela passou pela cirurgia de câncer no pulmão. É, foi meio complicado porque eu não sabia, ela está com problema nos dois pulmões. Então, nós realmente precisamos de um milagre. E é o que eu estava falando para ela. Eu falei, Priscila, nossa família, ela é cheia de milagres. Desde a minha vida, eu não era para estar viva aqui agora. Eu era para ter morrido aos 2 anos de idade. E o Senhor me resgatou. A minha filha Camila era para ter morrido também, antes de gerar os meus 2 netos. Né? Inclusive um é o que está na academia para ser jogador de futebol. Era para ela ter morrido também, há uns 10 anos atrás. E o Senhor a resgatou. A minha filha Naina também era para ter morrido de acidente. Ela foi atropelada e o Senhor salvou a vida dela. Então, os outros sobrinhos, né, todos tiveram problemas, e o senhor Levi, né, o Levi que agora é Vica, que é sacerdote agora, era para ele estar morto também. Mas o milagre do Eterno salvou a vida dele. Então eu falei para ela, nossa família é cheia dos milagres, e mais um para o Eterno não é nada. O meu neto George, é outro milagre. O George é um outro milagre, um milagre imenso que o Eterno deu. Era para ele ter morrido dentro do ventre. E depois que ele nasceu, ele teve parada respiratória, era para ele ter morrido. O Senhor salvou a vida do George e tem salvado a vida do George nesses 20 anos que ele tem agora. O George está vivo hoje pela graça e misericórdia do Eterno. Então nós temos vários milagres na nossa família. E esse simplesmente vai ser mais um. Então, vamos na esperança do Eterno, né? E eu vou ler para vocês. Olha, gente, hoje vai ser meio complicado, porque eu vou ter que ler no telefone, viu? Porque minha Bíblia é muito pesada, muito grande, então não dava para trazer ela aqui. Mas eu vou ler aqui o capítulo, nós estamos agora, Êxodo, capítulo 28. Depois do Eterno ter mostrado tudo que ele quis mostrar, né, mostrado para Moisés, o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, a candelabra, as bacias, a mesa do propiciatório, ter mostrado para Moisés todas as coisas que ele mostrou para Moisés. Depois do Senhor mostrar todos os utensílios, a tenda, as cortinas, aí o Senhor falou, agora está na hora de mostrar para você, Moisés, o sacerdócio. E aí vamos começar. E como vocês sabem, no Torá não tem uma separação de capítulos, é uma coisa só. Portanto, o que eu vou ler agora é exatamente como está, né, no Torá. Depois, tu farás chegar a ti a teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Então Arão tinha 4 filhos homens, Moisés só teve 2. E farás vestes sagradas a Arão teu irmão para a glória e ornamento. O Eterno, ele é fantástico, ele gosta dos detalhes e da beleza. Olha para a terra, olha para o céu, olha para as plantas, tudo tão bonito, os detalhes tão perfeitos, é isso que o Eterno gosta, o Eterno gosta de perfeição. Aí ele fala, e farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Olha a descrição agora que o Eterno vai mostrar no telão para Moisés como é que é essa roupa. Falarás também a todos os que são sábios de coração. Olha, gente. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria.
que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Gente, agora vai uma palavra que muita gente vai falar assim, nossa, Emília, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é. O Senhor exige que o sacerdote use uma roupa especial para administrar o povo. Ele não podia ir, e a roupa que ele usava para administrar o povo, para representar o Eterno diante do povo, era uma roupa sagrada que ele não podia usar fora do ofício sacerdotal. Era uma roupa separada para aquele momento. Então, quando você vê as igrejas, né, tradicionais, tanto a anglicana quanto a igreja ortodoxa grega, com aquelas vestimentas, o Eterno gosta disso. O Eterno gosta disso. Olha o versículo 3. Falarás também a todos os que são sábios de coração. A sabedoria vem do coração, gente. A quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Então, umas costureiras, elas são costureiras porque o Eterno colocou no coração delas a sabedoria de lidar com o tecido. Olha que privilégio as artesãs. Chega bem perto do Altíssimo os artesãos, viu? Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um éfode, e um manto e uma túnica bordada, uma mitra, um cinto. Farão, pois, tantas vestes para Arão teu irmão e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o azul e a púrpura e o carmesim e o linho fino. Gente, beleza. E farão o éfode de ouro e de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido de obra esmerada. Olha o detalhe. Terás duas ombreiras que se unam às suas duas pontas e assim se unirá. As ombreiras aqui, ó. E o cinto de obra esmerada do seu éfode que estará sobre ele será de uma mesma obra, igualmente de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Desculpa, gente. E tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. A pedra de ônix é aquela pedra preta, viu? 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário para o lavor de selos, lavrarás essas duas pedras com o nome dos filhos de Israel engastadas ao redor, em ouro as farás. Gente, você imagina isso? As pedras eram de ágata, de ônix, era ônix, né? Ônix, que é preta, e aí a gravura teria que ser, eles iam fazer, ia fazer o nome, né? Como é que fala isso? Engrave, né? Eles iam fazer como é que chama isso, gente? Tem um jeito tem um nome, né? Que faz. Agora você imagina o trabalho que deve ter dado para fazer isso, gente, que uma pedra que não é muito grande, tinha que escrever 6 nomes numa e 6 nomes na outra. O telefone fica fechando, né, gente? Porque eu não estou com a Bíblia. E tinha que fazer, escrever, não era só escrever, tinha que fazer o contorno, né, na pedra, tinha que furar a pedra, né? Que eu esqueci o nome, como fala isso. É engrave mesmo, né? Aí depois que passava o ouro em cima para preencher aquele buraquinho, aquele caminho que foi feito do nome. Agora você imagina o trabalho que não deve ter dado para fazer isso, para não quebrar essa pedra quando eu estivesse fazendo essa inscrição. Nossa. Olha aqui, conforme a obra de lapidário, tinha que lapidar ela. Com o lavor de selos lavrarás essas duas pedras.
com os nomes dos filhos de Israel e engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para memória diante do Senhor. Olha que coisa mais linda. Farás também engastes de ouro, as 2 candeiazinhas de ouro puro e 2 candeiazinhas de ouro puro de igual medida de obra de fieira as farás. Olha! E as candeiazinhas de fieira porás dos engastes. Gente! E 2 candeiazinhas de ouro puro, de igual modo e de igual medida de obra de fieiras as farás. Gente, fiandeiras, aquelas que fazem aquelas linhas. E essas candeiazinhas deviam ser feitas como faz as linhas. Olha que incrível! Olha que incrível! E as candeiazinhas de fieira porás dos engastes. E farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás. De ouro, de azul e de púrpura e carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. Bem caro isso aqui, hein? E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de um berilo e de um ônix e de um jaspe. Engastadas em ouro serão os seus engastes. É um peitoral, gente. Era um quadrado e tinha as 4 fileiras e cada fileira tinha 3 pedras. Eu vou tentar achar a foto e colocar, tá? Para vocês verem. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, serão esculpidas como selos, cada um com seu nome para as 12 tribos de Israel. Então, cada pedra tinha que ser engastada com o nome da tribo. Então, era a pedra representada das tribos e tinha um nome escrito na pedra. Olha que dificuldade que foi para fazer isso. Numa época que a gente não tinha nada dos instrumentos que a gente tem hoje para fazer isso, hein? Que hoje é fácil, né? Eu mesmo tenho na minha casa lá. Tem parece uma canetinha, né? E você vai fazendo contorno, ela vai furando a pedra e escrevendo ao mesmo tempo, a coisa mais interessante. Naquela época não tinha que ser feito tudo na mão. Também farás para o peitoral candeiazinhas de igual medida, obra trançada e de ouro puro. Gente, imagina o tamanhozinho das candeiazinhas. E elas tinham que ficar penduradas juntos. Para que as candeias? O que a candeia é, gente? O que o Eterno estava tentando falar para Moisés aqui? O que o povo de Israel era? Luminárias para a terra. Israel, o Senhor estava falando, põe no peitoral do sacerdote, porque todas as vezes que o sacerdote entrar lá, eu vou ver que Israel foi escolhido para iluminar a terra, para abençoar com luz. Por isso, as candeiazinhas. Ele tinha que ter as candeiazinhas nos ombros e as candeiazinhas no engaste das pedras. Aqui, ó. E também farás para o peitoral candeiazinhas de igual medida, obra trançada e de ouro puro. Quer dizer, a candeia não era nem só para ser a candeia, mas tinha que ser de ouro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 candeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral, nas 2 extremidades. Né?
E as duas pontas das duas candeiazinhas de fieira colocarás nos dois engastes, e as porás nas ombreiras do éfode na frente dele. E as candeiazinhas, né? Olha que coisa mais interessante, gente. Farás também 2 anéis de ouro e os porás nas duas extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro que porás nas duas ombreiras do éfode, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis, aos anéis do éfode por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Tinha que ficar uma peça só. Toda essa peça tinha que ser uma só, que ele ia jogar sobre ele, né? Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim eram 2 pedras, uma era branca e uma era preta. Isso significa, gente, a dicotomia, os 2 lados da nossa realidade. Urim e Tumim, o preto e o branco. Fechou de novo, é assim. Tem que ter paciência hoje, viu? É interessante, viu? Vou ler de novo o versículo 30. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim eram as 2 pedras que eram usadas para culpado ou inocente. Culpado seria a pedra negra, inocente seria a pedra branca. Assim era o julgamento que o sacerdote faria sobre as situações de Israel. Por exemplo, se alguém chegasse diante do Senhor para consultar o Senhor sobre alguma situação, se fosse a pedra negra, não era para fazer. Se fosse a pedra branca, tinha autorização para fazer, entendeu? Também, quer dizer, ele ia ficar ali no lugar sagrado, porque aí não haveria modo de errar aquilo. Aquela sentença era uma sentença dada pelo sacerdote que levava sobre ele o juízo do Eterno. Olha que sério, gente. Também fará, versículo 31, também farás o manto do éfode todo de azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. O manto, ele vinha na frente e atrás, era um mantão mesmo, um trem que caía bem grandão, fazia um buraco no meio e ele vestia aquilo, né? A abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. Hoje, a gente poderia dizer que é como se a gente tivesse um acabamento, né? Ele tinha que fazer um acabamento em volta desse buraco para que ele não rasgasse, tá? E aí o Senhor fala como é que ele quer esse acabamento, como ele falou aqui no versículo 31. Versículo 32, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Também essa abertura terá uma borda de obra tecida. Quer dizer, tinha que fazer como se fosse um bordado em volta, né? Para que ela não se rompesse, para que não se rasgasse. E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Então, era aquele mantão bem grande, igual esses mantos que os mexicanos têm, e em volta dele todinho tinha que ter essas romãs
e esses sininhos, tá? Uma campainha de ouro. Ó, versículo 33. E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim. Serão 3 cores diferentes para essas romãs. Romã mesmo, gente, é a fruta, aquela fruta. Então deve ter sido uma coisa tecida também, né? As romãzinhas devem ter sido feitas de linho, de lã, ou de um tipo de cordão, né? E ela tinha que ter essas cores, azul, púrpura e carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Olha que coisa mais linda. E outra romã, haverá nas bordas do manto ao redor, todinho. Gente, imagina o barulhinho quando ele passava, quando ele andava. Devia ser lindo, né? E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, olha o que eu falei, o som, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. É como se dissesse assim: Senhor, eu estou chegando. Era uma forma de anunciar. Também, versículo 36. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás com as gravuras de selo santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Então essa lâmina de ouro era para ser colocada aqui, santidade ao Senhor, para que representasse todas as ofertas que o povo tinha levado para o templo. Versículo 39. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhes os cintos, também lhes farás tiaras para glória e ornamento. Tiara para usar na testa. E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos, os ungirás, e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faz-lhes também calções de linho, para cobrirem a sua carne nua, irão dos lombos até as coxas. Uma caçarola, né? E estarão sobre Arão e sobre os seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Olha aqui de novo o Senhor falando estatuto perpétuo. Como é que os nossos ministros estão entrando para ministrar ao povo hoje? Eles têm toda essa grandeza que o Senhor requer? Ou eles falam de qualquer jeito, vestidos de qualquer forma? Gente, se nós soubéssemos como, se nós tivéssemos olhos espirituais para ver como que são as cerimônias diante do Eterno lá em cima, nós ficaríamos envergonhados aqui na terra de subirmos de qualquer forma, usando qualquer vestido para ministrar o povo. As nossas ministrações são uma vergonha diante do Senhor. Vocês viram, acabamos de ler agora, como é que o Senhor exigia que os sacerdotes e os filhos de Arão se vestissem para servirem diante do altar, para representarem o povo diante do Senhor. E como hoje estamos fazendo. Pensa. As pessoas hoje vão até de short para a igreja.
Pergunta se o Senhor aceita essa ministração. Gente, vamos voltar para a palavra? Vamos voltar para a palavra. Para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu estou andando por esse hospital hoje, todos os corredores orando, pedindo misericórdia do Senhor, porque eu estou ouvindo gemido de sofrimento. Pessoas estão sofrendo nesse hospital aqui. E eu estou descobrindo hoje que o Senhor está me mandando ministrar nos hospitais em Londres quando eu estiver. Então, o que eu vou fazer, da agora para frente, quando chegar em Londres, um dia por semana eu vou visitar um hospital e vou orar pelos corredores, pedindo a misericórdia eterna. Eu vou simplesmente entrar no hospital, andar pelos corredores, pedindo a misericórdia do Eterno, para que salve aquelas vidas, para que haja cura, para que haja misericórdia. Eu estou fazendo isso aqui. O Senhor me trouxe para cá, para que eu aprenda a ministrar dentro de um hospital. Eu estou aprendendo e o Senhor está me mostrando porque Ele sabe que eu sou obediente. Eu vou fazer, porque o Senhor está mostrando. Miriam, tem aí um ministério para você, um ministério silencioso, ninguém precisa saber, ninguém precisa ouvir, eu posso orar no meu coração, pedindo a misericórdia do Eterno. Ninguém vai saber o que a Miriam está fazendo lá dentro. Mas é mais uma que o Senhor está colocando nas minhas mãos. Mais um ministério. Então vamos lá? Vamos ter ouvidos para ouvir? O que Jesus de Nazaré falou para os discípulos? Eles ouvem, mas eles não ouvem. Eles ouvem, mas estão surdos. Você ouve, mas você é surdo? Por quê? Como é que você ouve e é surdo? Você ouve e entra por aqui, sai por aqui. Não faz diferença. Por isso que o Senhor disse que falava em parábolas, porque eles não tinham ouvidos para ouvir. O Senhor está falando com você agora. Você tem ouvidos para ouvir? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.